Olá, estamos começando mais um Papo Leve com Jesus. É o primeiro de 2025 e eu estou muito feliz com isso. E eu quero te convidar a estar conosco aqui nesta mesa. Eu me chamo Sandra Landeiro e hoje nós temos um convidado muito especial. Mas antes, eu quero te incentivar a se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, encaminhar para o maior número de pessoas e também, por favor, não esqueça de comentar, porque assim o YouTube entende que é um vídeo relevante. Então, sem muitas delongas, roda a vinheta. Então, gente, hoje o nosso convidado é pastor Thales Azevedo. Thales Azevedo, ele é bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador. Exerceu a advocacia por 3 anos na área trabalhista e na área civil. Ele hoje é bacharelando em Teologia pela Universidade da Sesumar. Ele é polícia civil, há 9 anos lotado no Departamento de Narcóticos. E ele é pastor da Igreja Família da Graça, líder dos jovens do DIP 47. Pastor Thales. Graças a Deus, Muito Sandra. obrigado por estar aqui conosco. Esse momento assim vai sendo muito especial para nós, muito esperado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Sempre oportunidades como essa são muito bem vistas, porque é uma forma de nós pregarmos o Evangelho e propagarmos aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Sim. Então, eu que agradeço pelo convite. Coisa boa. Que seja o primeiro de muitos. É isso. Thales, eu quero começar já falando do amor de Deus. Sabe? Quando foi que esse amor de Deus te encontrou? Um pouco da sua história, se você já veio de um lar evangélico, como foi essa sua história até você chegar aqui? Meus avós já eram cristãos, sempre foram cristãos por muito tempo. Isso quando eu morava no interior, eu tive um contato maior com o evangelho, com o cristianismo por conta deles. Quando nós viemos para cá, para Salvador, minha mãe, minha família, enfim, nós tivemos contato com religiões espiritualistas de outras áreas. Uhum. E nós abandonamos um pouco esse lado do cristianismo, do evangelho. Isso durou mais ou menos aí em torno de talvez uns 12, 13 anos. Foi quando eu vivi aquela vida que todo jovem vivia. Bebida, curtida, festa, tudo aquilo que nós já estamos acostumados, né? Sim, Você também está sempre rodeada de jovens, já deve saber como é. E foi em um desses momentos que eu tive o meu encontro com Jesus. É interessante falar que o meu encontro com Jesus, diferente da maioria das pessoas, eu não estava na igreja, eu não estava sendo evangelizado. Deus falou comigo de forma sobrenatural. Foi interessante porque eu vinha de um período muito rebelde em casa. Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Eu tinha 21 anos. 21, tá. 21 anos. Eu vinha de um período muito rebelde em casa, causando muita confusão, dando muito trabalho. E um certo dia, no dia do meu aniversário, 12 de outubro de 2011, eu ia fazer 21 anos, na verdade, né? Minha mãe me chamou para ir para a igreja. Acho que ela ainda não tinha ido, alguém chamou ela para ir. Sim. E ela falou, Thales, hoje é seu aniversário, por que nós não vamos na igreja? Aí eu falei, aí não, minha mãe, no dia do meu aniversário você quer me levar para a igreja? Não, já marquei aí, vou curtir com a galera, vou para um reggae aí, a casa de um amigo meu, vai ser... Não quero saber disso não. Ela, não, você anda muito rebelde, você anda muito nervoso. Eu falei, não, mas eu marquei isso, é meu aniversário e tal. E aí eu fui para o apartamento do meu amigo e minha irmã e minha mãe foram para igreja. Quando eu cheguei lá no apartamento, curtição, bebida e a gente lá aproveitando. E enquanto isso, claro que eu soube disso depois desses acontecimentos paralelos, tinha uma missionária na igreja, orando pelas pessoas e pregando o evangelho. Já era a Família da Graça? Já era a Família da Graça, era uma pastora convidada, era uma missionária que viajava por todo o mundo
pregando o evangelho, e naquele dia ela estava com a agenda na FG, na Família da Graça. Era uma mulher muito usada por Deus, e foi interessante que quando ela terminou a palavra, ela pediu para as pessoas levarem fotografias de familiares que eles desejassem que fossem tocados por meio da oração. Então, minha mãe e minha irmã levaram a minha foto. Enquanto isso, eu estava lá na festa, na casa, na noitada. E quando aquela mulher impôs a mão sobre a foto dos meus familiares, ela falou o seguinte: aqui nessa foto existe uma pessoa com um espírito muito rebelde. É um demônio que age na vida dele. E eu vou expulsar agora mesmo. E vocês vão ver o resultado. Naquele mesmo tempo que ela estava orando, lá onde eu estava, eu com um copo de vodka na mão, eu senti Deus falando comigo. E eu comentei com as pessoas que estavam à minha volta: rapaz, Deus está falando comigo. Imagine uma pessoa totalmente perdida, que nunca tinha falado de Deus. Sim. Os caras olharam para mim assim, num ambiente totalmente corrompido. Eles olharam para mim: você tá ficando doido, é? Rapaz, olha para isso aqui, você tá pensando em Deus, meu amigo. Você deve ter bebido demais, deve estar passando por alguma alucinação aí. Eu falei: rapaz, isso é coisa da minha cabeça mesmo. E aí, eu continuei na festa. Enquanto isso, minha mãe foi para casa, eu cheguei de madrugada em casa. Na madrugada do dia 12 de outubro. Dormi, tomei banho, acordei, já estava bem e tal, já tinha descansado. E à tarde eu ia para o meu estágio. Quando eu cheguei de manhã, eu me lembro que eu abri o computador e comecei a fazer umas coisas. Eu não me lembro se eu estava estudando para a faculdade e ouvindo umas músicas e tal. Não eram músicas cristãs, mas naquele mesmo momento, Deus, dessa vez, eu não senti Ele. Deus falou comigo audivelmente. Foi mesmo. Não foi uma voz apenas no coração, foi uma voz estrondosa aos meus ouvidos. E Ele falava: Thales, eu te chamo hoje. Com todas essas palavras. E o ambiente da minha casa mudou e eu chorava muito. Interessante que eu não sabia o que era o evangelho, quem era Jesus. Sim. Eu tive um contato muito pouco na minha infância, quando eu ia para a escola dominical bíblica, forçado pelos meus avós com 5, 6 anos de idade. Mas então eu não tinha muito conhecimento, mas naquele exato momento eu sabia que era Jesus falando comigo, eu sabia que era Jesus me chamando e eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar muito, arrependido pelos meus pecados. Arrependido por tudo aquilo que eu tinha consciência que eu estava fazendo e tinha feito que desagradava a Deus. E aí eu chorava muito. Naquele dia eu fui de ônibus para o meu trabalho, ficava ali na Justiça Federal. E quando eu entrei lá na sala, eu chorava muito. E meu chefe chegou para mim: Thales, está acontecendo alguma coisa? E eu falei: mano, era Emanuel o nome dele. Eu falei: mano, Jesus falou comigo. Aí ele: rapaz, como assim? Aí eu falei: Deus falou comigo, cara. Aí ele: rapaz, eu sou desviado, não sei o quê. Começou a falar, começou a chorar, eu já comecei a evangelizar ali. E foi interessante que eu tive algumas experiências com Deus naquela época, naquele dia. Algumas pessoas me perguntavam bem assim, me ligavam: Thales, rapaz, eu tô querendo marcar com você, tal coisa e tal coisa. Eu falava: irmão, pra eu falar, eu me converti. E eu falava: eu me converti. E eles falavam: se converter o quê? O que é converter? E eu não sabia explicar. Eu só falava: eu me converti a Jesus. Aí os caras: velho, como assim? Ontem de madrugada eu tava com você aloprando, e agora você tá me dizendo que se converteu. Você foi para alguma igreja? Foi para algum lugar? Eu falei: não, foi em casa. E eu falei, e eu voltei para casa achando que eu tava louco. Eu falava: meu Deus, como assim Deus falou comigo? E você vê, né, rapidinho, você vê o poder da oração de uma mãe. Sim, né? Com certeza. Nesse fato. E também, assim, o que você falando, veio também aqui na minha mente, quando as pessoas fazem aniversário. Sim. Normalmente, as pessoas falam: você está entrando no novo ciclo, renovação de ciclo, não é isso? Sim.
E no seu caso, realmente foi uma conversão, assim, Deus realmente te renovou Sim, de uma forma com foi. 21 anos de idade, né, Thales? No retorno para casa, quando eu estava no ônibus, eu fiquei começando a perguntar a Deus, Deus, é o Senhor mesmo que está falando comigo? E eu me lembro que eu sentei ali em uma das primeiras cadeiras, eu não sei como é que tá o ônibus hoje, mas ficava ali a prioridade na frente, eu estava mais ou menos por ali, e eu estava me perguntando, meu Deus, será que o Senhor está falando comigo mesmo? E entrou um cara vendendo bala na hora, enquanto eu estava falando. E ele olhou assim, ele falou, olha, eu vim aqui, entrei nesse coletivo, não foi para vender bala não. Eu vim aqui para pregar o evangelho. O mundo não está maravilhoso, coisas más estão acontecendo. A qualquer momento nós podemos perder as nossas vidas. E aí, Sandra, ele olhou assim para mim e apontou. Ele falou assim: Deus está te chamando hoje. Meu Deus! Tudo no mesmo dia. Foi uma Meu avalanche. Deus! Foi uma avalanche. Deus passou o rolo compressor assim, na minha Para vida. quem não tem, assim, né? Quem não é nascido no Evangelho. Eu também não fui nascida no Sim. Evangelho. Eu também tive a mesma coisa. Meus avós a gente tinha igreja, a gente era obrigada a ir novinha. E eu e minha irmã, depois cada uma foi para um lado, eu fui para outra religião, enfim, já contei até essa história aqui. Então, a gente não tem, para quem não tem essa base, né? É muito difícil acreditar, né? Só vivendo, você precisou viver isso, né? E hoje em dia, eu falo assim, às vezes eu estou pensando em alguma coisa, conversando com Deus, e toco uma música, um louvor, falando exatamente aquilo que eu estava conversando com Deus. Eu falo, meu Deus, como o Senhor fala. Nesses primeiros passos, é complicado até você falar e contar o que aconteceu com você. Tem uma história que Jesus, ele está diante de um cego de nascença e ele cura o cego de nascença. E então o cego de nascença começa a dizer que um tal de Jesus havia curado ele. Sim. Os fariseus, os sacerdotes chamam aquele cego e começam a questioná-lo. Quem foi que fez isso com você? O que aconteceu com você? E ele falou, olha, eu era cego e agora eu vejo. Mas quem foi? Foi um tal de Jesus. E chama os pais daquele homem. E os pais falam, olha, ele já falou, ele tem boca. Ele falou que foi esse tal de Jesus que fez isso com ele. E é engraçado que o cego não sabia muito o que dizer, mas ele deu um testemunho eficaz. Ele disse, eu era cego e agora eu vejo. Eu sei que foi um tal de Jesus que fez isso comigo e é isso. Então, assim, quando você não souber o que falar, fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Isso, perfeito, perfeito. E nesse processo, claro que quando a gente, né, se converte a Jesus, a gente entra num processo, né? Esse processo, você alguma vez passou por alguma situação que você pensou em desistir? No processo da conversão? Sim, Com certeza nós passamos por muitos momentos difíceis. Eu costumo dizer que existem algumas verdades que nós vamos aprendendo no decorrer da caminhada cristã. A primeira verdade é que nós vamos passar por tempestades e as tempestades são imprevisíveis. Sim. Nós não temos como prever, ela não manda o WhatsApp, ela não bate na porta e diz que está chegando. Ela chega e te pega de surpresa. É um médico que você vai visitar e você recebe um diagnóstico grave. É um dia que você sai de casa tranquilamente, você se envolve em um acidente. Outra verdade é que as tempestades da vida de um cristão, elas são imprevisíveis, inevitáveis. Não tem como você fazer, não tem como você... você não, do berço até a sepultura, você vai passar por dificuldades, você vai passar por lutas, você vai passar por complicações. Então elas são inevitáveis. Você não vive uma redoma de vidro, você não está preso dentro de uma estufa protegido de tudo e de todos. Não, você vai passar por lutas e dificuldades. A outra verdade é que a tempestade na vida do cristão, elas são inadministráveis. Vai acontecer e por mais que você tenha habilidades, você não vai conseguir resolver aquele problema. Por mais que você seja talentoso daquela determinada área, no braço, né? Não vai ser no braço, e você vai descobrir que o Senhor é aquele que te guia e que te fortalece. E a última verdade na caminhada cristã é que essas tempestades e lutas são pedagógicas, ou seja, elas sempre têm algo a ensinar a mim e a você. Se nós estamos passando por lutas, é porque Deus tem propósito ali. A vida do crente é onde Deus ensina ele
e trabalha no caráter dele através de desafios, através de circunstâncias difíceis. Então, sempre vai acontecer isso. E Deus permite isso para nos lapidar. E lá na frente a gente vai ver que ele fez isso para um propósito maior. Por quê, Thales? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Em relação a isso aí, eu sempre falo o seguinte, né, quando a gente está passando, porque é inevitável, como você falou, Sim. passar por turbulências é inevitável. A grande diferença, eu entendo, entre uma pessoa que está em Cristo e que não está com Cristo, é que quando a gente está nele, é leve. Sim. A gente passa de uma forma mais leve. É incrível como a gente... Com certeza. Né? Com certeza. E outra coisa assim também que eu sempre falo nos meus diálogos com Jesus é: Senhor, me ensina o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação. Sim. Me ensina. Eu sei que eu estou passando, glória a Deus por isso, porque todas as coisas a gente tem que dar glória a Deus. Mas me ensina. O que é que eu preciso aprender? E onde é que o Senhor quer que eu esteja? Qual a posição que o Senhor quer que eu esteja com isso? Qual o ensinamento que eu tenho para isso? Né? Isso é fantástico. Mas, Thales, ainda falando sobre você. Certo. Antes da gente entrar, né, no tema principal dos jovens, o que é que você aprendeu sobre Thales todo esse processo seu, antes da conversão e depois, já maduro, já pai de família, hoje em dia, né? Sim. Pai, casado aí com Gabi, tem Miguelzinho que nasceu recente. E aí, o que é que você fala sobre você? O que é que Thales aprendeu com tudo isso? Eu descobri que eu mesmo sou o meu pior inimigo. Eu acredito que todo ser humano ele tem uma maldade dentro do coração. Todo ser humano tem algo dentro de si capaz de fazer as maiores atrocidades. Sim. Como é que isso muda quando Deus entra nas nossas vidas? A graça de Deus é um freio que ele coloca em nós, nos preservando e não permitindo que façamos algumas coisas. Então, é o que Paulo diz. Paulo, quando está escrevendo a carta aos Efésios, ele diz que nós andávamos segundo os prazeres da nossa carne, segundo as nossas próprias concupiscências. Mas um dia esse Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Senhor. para o reino da maravilhosa luz. Então, o que eu sei, o que eu aprendi de Thales é que Thales sem Deus é um homem caído, é um homem perverso, é um homem corrompido, mas que por meio do Evangelho e de forma mais pessoal, por meio de Jesus, encontra restauração e encontra aliança com Deus. Amém, coisa linda isso. Agora, glória a Deus, né? Outra coisa também, você falou que logo quando você se converteu lá no trabalho ainda, para você falar para as pessoas que estavam te chamando, né, para sair, para viver aquela vida que você tinha, você me converti, você não sabia, né, nem como falar, né? Você já explanou isso aqui. Mas depois, um pouco depois, você ainda era muito jovem, 21 Sim. anos, muito Sim. jovem ainda. Como foi que você lidou com essa pressão social? Porque quando o jovem ele se converte, quando ele já é nascido da igreja, as pessoas já sabem que eles são de Cristo. Mas quando ele se converte já maior, né, já mais velho, a pressão social é muito grande. Tipo assim, porque eu mesmo fui assim. Quando a gente se converteu, eu e Garcia, né, meu esposo, Sim. a gente ouviu muito. Fez tanta coisa e agora se entregou a Jesus, não vai demorar Sim. muita coisa, não vai demorar muito Sim. tempo. Sabe, a gente das pessoas do mundo, foi difícil ouvir uma palavra de incentivo, de perseverança, sabe? O mundo quer que você volte, né? Para o mundo. Então, como foi que você lidou? Isso serve também para o jovem, Sim. que está também recém-convertido, que está sofrendo essa pressão. Muitas vezes poxa, é isso mesmo? Será mesmo que foi certo eu ter feito isso? Sim. Como lidar com essa pressão social? Vamos lá primeiro esclarecer o que é a conversão, para que a gente entre de forma mais produtiva nesse assunto. A conversão é mais do que uma virada de página na sua vida. A conversão é mais do que uma virada de chave dentro de você. A conversão é o cumprimento de uma profecia que o profeta Ezequiel disse. Por boca do profeta, Deus falou: eu darei a vocês um coração, eu tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Eu colocarei dentro de vocês
o meu espírito para que vocês obedeçam os meus mandamentos. Então a conversão é isso. Quando Nicodemos chega até Jesus na calada da noite, provavelmente escondido do sinédrio judaico, com medo de ser repreendido, mas curioso de quem era aquele homem que estava fazendo tantos milagres, ele fala: mestre, eu vim ter com o Senhor porque ninguém pode fazer aquilo que o Senhor faz se não for de Deus. Jesus dá uma cortada categórica nele e diz: olha, Nicodemos, você não pode ver o reino dos céus se você não nascer de novo. Ou seja, não venha com muita historinha, não venha com muito brilhantismo, não venha querendo me agradar com palavras bonitas, porque a real é essa. Se você não nascer de novo, você não pode entrar. Na verdade, você também não pode nem ver o reino dos céus. Então a conversão é algo de dentro para fora, é algo que nós não fazemos na força do nosso braço, não acontece tipo, hoje eu vou me converter, não. É Deus que te escolhe naquele dia, muda seu coração, transforma de forma poderosa algo que você não poderia fazer. Por isso que hoje você não tem prazer nas coisas que você tinha antes. Por quê? Foi a força de Sandra que fez com que ela pensasse e achasse dessa forma? Não. Foi Deus que mudou a estrutura e o fundamento da sua vida. Sim. Hoje você não está alicerçada sobre a areia, você está alicerçada sobre sobre a rocha. Cristo Jesus. Então a conversão é isso. A partir do momento que a conversão chega nas nossas vidas, nós começamos a nos posicionar. Então eu acredito que o jovem começa a fazer a diferença por meio do posicionamento. É dessa forma que ele começa a mudar a família, começa a transformar a sociedade, a faculdade. Porque Jesus falou que nós seríamos o quê? Jesus disse que nós seríamos sal e luz desse mundo. Sal por quê? Ele falou, olha, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem gosto, para nada serve, a não ser para ser pisoteado pelos homens. E a luz também você não coloca debaixo da mesa, você coloca a luz no alto. Para quê? Para que ela ilumine toda a casa e todos possam enxergar. E depois ele também conclui dizendo: ninguém pode esconder uma cidade iluminada sobre os montes. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus nos compara com sal e luz. Ou seja, nós estamos nesse mundo, nós não somos daqui, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos cumprir a missão de fazer a diferença. Alguns cristãos, eles confundem o destino com a missão. O nosso destino é o céu, mas a nossa missão não é ir para o céu. A nossa missão é trazer o céu para a terra. Então, nosso destino é o céu, mas a nossa missão é trazer o céu para a terra. Isso aí. Vamos lá, lindo demais, gente. Eu já fui lá para baixo, que você trouxe aí o tema do posicionamento e falou até das escolas e faculdade e tal, e isso também era uma pergunta que eu ia te fazer. Por que isso? Hoje em dia, as faculdades, as escolas, né, os ensinamentos, tem muitas ideologias, né, nas escolas. E claro que o cristão ele tem que estar em todos os ambientes, deve estar em todos os ambientes, exatamente por ser sal, por ser luz, ele deve estar. Mas o jovem cristão que ainda está na escola, está começando a sua caminhada, aqueles que também não têm ainda uma firmeza, até no falar, muitas vezes ele não sabe ainda a Bíblia, né? Não está com a palavra afiada na sua língua. E ele se depara com esse mundo, com essa ideologia toda, essa inversão de valores que hoje em dia a gente percebe que as instituições estão trazendo. Então, eu creio sim que é o posicionamento do jovem, o posicionamento correto em Cristo Jesus, alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, que ele vai fazer essa diferença. Então, você já falou aí, mas reafirme, intensifique como esse jovem cristão, sabe? Como é que ele deve se comportar, como é que ele deve se comportar nas escolas, nas faculdades, levando a palavra do Senhor. Qual é a base que ele tem que ter, sabe? O que é que ele precisa ter para que ele leve essa... A clareza que o jovem precisa ter dentro dele é quem ele é em Deus. Hoje, algumas pesquisas e estudos chegam a afirmar que 70% dos jovens, ou seja, mais do que 2/3 dos jovens cristãos que entram na faculdade, se desviam se entregando à incredulidade e ao materialismo. Então, é uma quantidade considerável de jovens que se perdem ao entrar na faculdade. Claro que isso se deve
a ideologias, filosofias, não sabem lidar com isso, talvez por ser um novo convertido ou não ter tido uma base cristã que fizesse com que ele estivesse fundamentado. Mas o que é que faz com que o jovem seja preservado? Ele ter clareza no coração dele de quem ele é em Deus. Quando Jesus vai ser batizado ali no Rio Jordão por João Batista, os céus se abrem, uma pomba desce do céu e uma voz ecoa no meio daquele lugar dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Perceba que depois que Jesus sai do batismo dele, ele é tentado no deserto e Satanás tenta naquilo que Deus havia falado para Jesus, que era o quê? A identidade dele. Satanás falou: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Se tu és o filho de Deus... Mas Jesus tinha muita clareza de quem ele era em Deus. Ele tinha ouvido poucos dias atrás que ele era o filho amado de Deus. E isso fez com que Jesus permanecesse. Então, quando nós temos a nossa identidade bastante clara no nosso coração, nós conseguimos permanecer. E uma chave muito importante para que a gente tenha essa identidade é o seguinte: como Deus me vê. Deus me vê como filho. Deus não te vê como a Sandra que você era antes. Quando Moisés mata o egípcio lá no Egito e ele foge para as terras de Midian e ele está ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, a gente vai ver que Deus aparece para ele e dá uma missão a ele. Qual foi a missão? Libertar o povo do Egito. Ou seja, apesar do povo do Egito ver Moisés como homicida, Deus via Moisés como libertador. E isso fez com que Moisés, essa clareza, esse entendimento de como Deus via e sabia quem ele era, fez com que ele libertasse o povo das mãos de Faraó de forma poderosa, desbancando todo o panteão de deuses egípcios. Maravilha, coisa linda. Vamos lá, tem coisa aqui, viu? Vamos lá. Vocês também, viu? Se quiserem perguntar alguma coisa, tá na hora. Tem pergunta para ele? Pode fazer agora? Pode fazer. Vamos lá. Sobre a fé e o ministério, né? Sim. A gente tem uma pergunta para você. Como você concilia a sua vida como pastor com o trabalho na polícia? Dentro dessa pergunta, já enfrentou desafios por ser cristão dentro da polícia? Como lidou com isso? Eu vou replicar por causa do microfone, certo. Tá? O que Garcia está falando é o seguinte: como você concilia a sua vida hoje como pastor? Eu vou até ampliar um pouquinho. Como pastor, marido, pai, recém, né? E também com o seu trabalho na polícia. E se você, dentro da polícia, já enfrentou algum desafio por ser cristão? Certo. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala algo muito interessante. Ele diz que o Pai está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus estava falando que a adoração ia além do templo, ia além de Jerusalém. A adoração seria um estilo de vida, algo que você impactasse as pessoas no seu dia a dia e conseguisse ter relacionamento com Deus no decorrer desse dia. Perfeito. A gente sabe que hoje a vida é corrida. Nem sempre você vai conseguir ficar 1, 2, 3 horas de joelhos orando. Sim. Então, como é que você concilia o seu relacionamento com Deus? Você tem que estar ligado com Ele o tempo todo. Você precisa estar falando com Ele o tempo todo. Você tem que entender que se você está em determinados lugares, você está ali com um determinado propósito que Deus designou e abriu aquela porta para você. Sim. Então, se hoje eu estou na polícia, eu entendo que eu estou ali porque Deus determinou um propósito. Enquanto eu estiver ali, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso viver para a glória dele, não importa o que eu esteja fazendo. Na polícia a gente encontra muitos desafios, porque a gente sabe que é um meio também muito complicado. Claro, a polícia, ela mexe com a escória da sociedade. Então é muito complicado. Mas como é que eu consigo
eu vejo ali como uma porta, uma oportunidade para estar sempre pregando o evangelho. Eu já tive muitas experiências de que Deus me colocou em determinados lugares para levar o amor dele, levar a palavra dele. Então, não só a polícia, mas outras áreas da minha vida, eu faço um altar de adoração a Deus. Amém. Como sendo eu o sacrifício suave ao Senhor. Que Ele me use naquilo que eu tenho habilidade, naquilo que eu tenho competência para glorificar o nome dele. Amém. Então, desafios nós sempre vamos encontrar. Não tem como cristão não passar por lutas. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu não queria passar por dificuldade, por aperto no meu trabalho, por perseguição, mas o cristão sempre vai ser perseguido. Enquanto existirem Caíns no mundo, os Abéis sempre vão ser mortos. Então, a gente vive nesse mundo que seremos perseguidos, que seremos confrontados, que seremos caluniados, e nós devemos pensar o seguinte: eu tenho que viver para a glória de Deus. Não importa. Quem me justifica é o Senhor. Amém. Agora, você falou que já passou por teve muitas coisas que você já vivenciou, né? Sim. Conta uma delas pra gente. Teve alguma situação, você, sei lá, algum ladrão aí, sei lá, endemoniado, alguma coisa assim? Teve uma situação muito triste, que foi logo quando inicialmente eu entrei na polícia. Eu tinha um jovem, um adolescente, que estava furtando na cidade, furtando e roubando. Não me lembro se ele já havia praticado algum homicídio, mas todo mundo estava com medo dele, e um dia eu encontrei esse adolescente. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou, rapaz, eu falei, rapaz, não faça isso. Você é um jovem, você tem o quê? 16 anos, você se metendo com o crime. Comecei a dar conselho mesmo, parei ele. E aí ele falou bem assim, eu conheço o evangelho. Eu sei o que eu estou certo e o que eu tenho que fazer, o que eu estou errado. Eu sei, mas eu também sei que Deus me ama. Aí eu falei bem assim, Deus te ama a partir do momento que você o reconhece como pai. Enquanto nós não somos filhos, a Bíblia nos chama de inimigos de Deus. E quando eu falei aquilo, aquele jovem, rapaz, você não pode falar que eu sou inimigo de Deus. Ficou chateado. Eu falei, olha, conversando com ele, rapaz, me deixa em casa. Me pediu para ele deixar ele em casa. Aí eu fui, levei ele em casa. Quando a mãe dele viu que a viatura levava ele em casa, a mãe dele, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, eu trouxe seu filho aqui para casa, para sua casa, ele pediu. Aí eu falei, ô mãe, cuide dele. Ele tá se envolvendo com umas pessoas erradas. E ela falou, não, eu sou cristã. Eu falei, poxa, então pregue a verdade para ele. Pregue que ele é pecador, que ele precisa de Deus, que ele necessita de Deus. E aquela mãe achou ruim, porque eu estava dando lição de moral para ela. E aí, um belo dia, eu estava na delegacia normal, e aí eu recebi uma ocorrência de um homicídio que havia acontecido no pé do morro, no topo do morro. E aí eu subi o morro, quando eu cheguei lá, era o jovem que eu havia pregado o evangelho, um adolescente que o tráfico havia matado. E aí, quando eu estava descendo daquele morro, a mãe dele estava subindo. E a mãe dele olhou assim para mim, para os meus olhos, e falou assim, policial, me diga que não é meu filho. Por favor, diga que não é meu filho. Diga que não é meu filho, por favor. Rapaz, aquilo cortou o meu coração. Mas eu falei, suba lá, veja se é ele mesmo. Ela subiu, depois não tive mais contato. Mas eu não sei o que aconteceu com aquele jovem, se ele em algum momento se arrependeu, se ele em algum momento entregou a vida dele ao evangelho. Talvez a justiça dos homens chegou até ele, mas talvez Deus pode ter feito alguma coisa no coração dele. Sim, que nós não sabemos, né? Não sabemos. Então eu vejo cada situação e cada oportunidade como uma porta aberta que Deus me dá para pregar o evangelho e para levar as boas novas. Claro que, juntamente com tudo isso, a gente tem que se lembrar do nosso testemunho diante dos homens, né? Jesus diz que os homens devem olhar as nossas obras e glorificar a Deus que está nos céus por causa delas. Então, todo mundo está nos olhando, todo mundo está nos observando. E eu conseguia transmitir isso para a equipe que eu estava trabalhando, que eu era diferente,
que eu não fazia determinadas coisas que normalmente homens do mundo faz. Então eu sempre tentava trazer uma palavra de Deus quando alguém estava precisando, eu sempre trazia uma oração. Perfeito. Então eu vejo muito assim, Sandra, eu vejo muito oportunidades que Deus nos dá e portas Sim. que são abertas para que o nome dele seja glorificado. Não, eu percebo exatamente isso. Eu acho que Deus coloca a gente em determinados lugares e posições. Não é à toa. Não é também pelo a sua competência. Claro, você estudou, Deus te deu esse dom para estudar, Deus te deu essa vontade de passar no concurso, você passou no concurso, mas claro que nós sabemos que foi Ele que abriu a porta do concurso para você. E tem até uma história Sim, sua também em isso. relação a isso, né? Abriu a porta do concurso para você fazer exatamente isso. Isso. Essa diferença naquele ambiente que você está. Perfeito. Você não vai ser o salvador do mundo, não é isso? Sim. Não é isso. Nós sabemos quem é o nosso salvador do mundo. Uhum. Mas naquele local você pode ser o pequeno Cristo Com que Deus certeza. colocou. Alguém já se converteu Com certeza. depois de ter pregado o evangelho, convidado o tema? Sim. No ambiente do trabalho, colega sim. Eu só vou falar. Ah, tá. Alguém do seu trabalho já se converteu depois que você pregou? Colegas de trabalho, sim, Sandra. Que glória. Eu tive essa oportunidade teve Que glória. um evento na igreja, quando eu estava em Aracaju, que teve um evento que eu pedi para todo mundo da delegacia ir. E eles foram. E eles foram porque eles falavam, se é Thales que está chamando, eu vou lá ver o que acontece lá. E com isso eu tive colegas com a vida transformada, a vida mudada, eu consegui ver isso. Que maravilha. E algum dos seus amigos lá do passado, Sim. também, depois que você se converteu, depois da sua trajetória, Sim. já chegou também, já encontrou Jesus? Eu acredito que alguns já, porque eu acredito, porque logo depois da minha conversão, eu cortei relacionamento com todos, Sandra. Eu sabia da onde eu tinha vindo e eu sabia que eu não poderia manter as amizades que eu tinha antes para me preservar. Claro. Então, a gente não tem como ajudar os outros se nós ainda não estamos bem, né? Quando nós vamos decolar em um voo, ele diz que nós devemos, em caso de alguma despressurização, nós primeiro coloque a máscara em você para depois auxiliar quem precisa. É a mesma coisa do evangelho. Então eu acabei me afastando de tudo e de todos. Eu virei um homem solitário. Na época eu pegava onda, eu surfava, e eu me lembro de eu trancado no quarto por 3 meses lendo a Bíblia. Antes a pele ficava morena do surf, eu estava verde, sem ver sol, sem ver nada. Eu me lembro que minha mãe, apesar de ter ido para a igreja primeiro que eu, ela se converteu ao evangelho depois de mim. E eu me lembro dela entrando no quarto, ela falava: meu filho, vai pra praia, vai pegar um sol, vai fazer alguma coisa, vai jogar bola. Meu Deus, você tá verde. E eu não queria saber de nada, a não ser de me aprofundar na palavra, de conhecer Jesus, de conhecer mais esse Jesus que havia falado comigo. E você sabe, você que teve um encontro com ele, sabe que quanto mais a gente vai conhecendo, ele vai mostrando muito mais coisas. Incrível isso. E você olha para trás e você pensa assim: meu Deus, eu não sabia que nada disso existia. Pois é incrível, incrível. Primeiro que é uma sede que vem, que a gente não sabe como é essa sede de conhecer a ele, né? Sim. Então a gente vai se aprofundando nas escrituras, vai vendo se colocando naquelas histórias e aí você ora, as coisas acontecem. Nossa, é muito lindo, é lindo demais. Você ora, as coisas acontecem e você fica: meu Deus, isso funciona mesmo. E aí você começa a enxergar que aquelas histórias que você via na Bíblia, de Jesus curando, dos profetas falando em nome do Senhor, de que aquilo tudo de fato aconteceu, não é história da carochinha, não. São fatos verídicos, e você percebe que isso é verdade quando você começa a aplicar em sua vida e você vê que dá certo. É engraçado. Hoje, das pequenas coisas a gente tira, né? Eu falo assim: meu Deus, o Senhor é lindo demais. Hoje, faltou arroz lá em casa. Aí eu peguei e falei assim para a menina que estava lá em casa, né? Falei assim: então desce aí, vai comprar o arroz. E no delicatessen, obviamente, o valor do arroz era mais caro do que no mercado. Aí ela falou assim para mim: dona Sandra, não precisa me dar muito dinheiro, não.
pode me dar aí qualquer valor aí, que arroz é bem barato. Na hora, Thales, na hora, veio uma voz assim dentro de mim, falou assim, não, dê R$ 12 a ela. Exatamente isso. Só que eu não dei 12. Eu dei 10. Falei, sabe quando você não... Peguei 10 e dei. Olha o que Deus faz. Aí, ela, quando estava saindo, ela viu R$ 2 no chão. Ela aí, ó, tem R$ 2 aqui, é melhor guardar. Eu fiz, não, leve. O Espírito Santo falou que é R$ 12 o arroz. Aí ela disse, não, se for eu vou abrir uma quitanda aqui agora, porque R$ 12 o arroz. Aí eu fiz, menina, leve aí. Thales, R$ 12 o arroz. Meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, é impressionante como a gente, quando vai tendo... Eu falo para o Senhor, além de ser meu melhor amigo, o Senhor sabe tudo sobre minha vida, sabe mais do que eu, sabe mais de mim do que eu. Então, me diz aí tudo, me diz onde é que eu tenho que estacionar o carro. Senhor, eu estou indo para tal lugar. Isso. Vê uma vaga para mim lá, porque meu marido não gosta que eu fique andando na rua. Então, vê uma vaga para mim. Acontece exatamente assim. Exatamente. É um relacionamento e é lindo. E a gente vai caminhando com Deus, nós vamos percebendo que as nossas vidas não são rédeas soltas. Não. Deus está no plano de fundo da nossa história, fazendo, tudo. Operando. Os mínimos detalhes, Os mínimos Thales. detalhes, isso. Nós somos prova viva dos mínimos detalhes de Deus, do amor de Deus na nossa vida. Porque o cuidado, porque tem coisas que aconteceram dos últimos tempos para cá, que eu falo, Senhor, que amor, amor ágape, aquele que a gente não tem, não sabe ainda, né? Nós não somos capazes, né, de ter esse amor que Deus tem por nós. Mas eu falo, Senhor, que amor é esse, meu Deus? Sim. Que amor é esse? É lindo demais. Mas, Thales, voltando só nas companhias, porque era a próxima pergunta, se encaixa perfeitamente aqui. Minha mãe sempre me falou assim, diga com quem andas, que te direis quem és. Apesar que disso não está descrito na Bíblia, mas em 1 Coríntios, até botei aqui, 1 Coríntios 15:33 fala, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso se encaixa perfeitamente no que você falou aqui agora, que você, no primeiro momento, você falou assim, olha, você decidiu, né? Porque acho que Deus te tocou, Deus te encontrou, não é a gente que encontra Jesus, Jesus nos encontra. E a partir daquele momento, nós também temos o livre-arbítrio, não é isso? De continuar neste amor, neste caminhar, que é tão leve, as pessoas colocam tantas coisas, tantos fardos no Evangelho, que não existe. Mas é uma decisão pessoal, continuar com o Senhor. E naquele momento você decidiu, falou assim, bom, se eu for continuar com essa turma, que nós esperamos em amor, que essa turma eles também tenham encontrado a Cristo, mas se nós formos continuar andando com a turma antiga, a gente pode cair. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Então, você está falando aqui, as boas companhias, né? A gente deve procurar andar com pessoas boas, pessoas que também estão no Evangelho. E hoje, graças a Deus, as igrejas têm estado cheias de jovens. Quando eu entrei na Família da Graça, no tempo que eu entrei, não existia ministério de jovem. Não existia jovens. Meu melhor amigo era um senhor de 60 anos de idade. Era o meu amigo. E foi muito complicado. Hoje o jovem se converte, por exemplo, e vai lá na Família da Graça, que é a igreja que eu pastoreio lá os jovens. Hoje nós temos muitos jovens, 200, crescido, 300 jovens. Sim. Então você tem amizade, você tem pessoas que você pode, sei lá, chamar para sair. É a galera da sua idade. E na minha época eu não tive muito isso. Mas eu sempre procurei me rodear de pessoas que temiam a Deus. Então, às vezes, eu saía com os coroas da igreja. Galera de 50 para cima. Porque eu sabia que eu tinha algo a aprender com eles. Tem uma história na Bíblia muito interessante, que é a história de Roboão, que é o filho de Salomão. Quando Salomão morre, Roboão assume o trono e ali ele, rodeado de amigos, ele primeiro vai aos anciãos, conselheiros do pai, e fala, o que eu faço? Os anciãos falam, olha, reduz os impostos, ganha o coração do povo para você governar em paz, vai devagarzinho, vai no sapatinho.
E ele vai ouvir os amigos dele. E os amigos falam, que nada, rapaz. A tocha mais. A tocha mais. Diz pra eles que se seu pai apertou com o dedo, você vai apertar com a mão. E ali a gente fala que a gente vê que foi o desastre da nação de Israel, porque o reino se repartiu em dois, Reino do Norte e Reino do Sul, e Roboão ficou apenas com o Reino do Sul, perdendo a maioria das tribos, o coração daquelas pessoas. Por quê? Porque decidiu ouvir os amigos. Então, que a gente se rodeie de pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que vão te aproximar de Deus, pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Sim, sim. Lá em casa, a gente também tem uma experiência nesse sentido. Quando... Também já contei aqui algumas vezes, mas deixa eu te contar. Quando o Léo estava, né, no iníciozinho da adolescência e tal, e a gente viu que, a gente agora, vamos ter que abraçar, porque senão a gente pode, né? Porque o jovem não tem a cabeça no lugar. A gente sabe que os apelos desse mundo aí são inúmeros. Uhum. E a gente teve que abraçar. E aí eu falei assim para ele, eu lembro que eu falei para ele, Léo, você tá tudo bem, rebelde demais, né? Tal. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar tudo seu. Tirei da escola que estava, coloquei em outra escola. Preenchi todos os horários, fui igual uma leoa, eu e o pai. O esporte, enfim, e aí disse para ele, sua mãe vai te levar para todos os... Porque na época ele falava, tem que ir para psicólogo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falava, tudo bem, tá certo, a ciência tá aí, Deus que deu a ciência para o homem. Então, vou sim, vou levar para todos os especialistas. Mas, Léo, você precisa conhecer uma pessoa. Essa pessoa vai mudar a sua vida. E aí ele ficou meio assim, né? Muito novinho e tal. Eu fiz, é Jesus. E foi aí que a gente foi para a igreja. Foi aí que a gente saiu da religião que a gente estava para ir para a Família da Graça. Mas teve também não fui logo para a Família da Graça, sabe? Mas... E tudo muda, né? Deixa eu te contar uma história, Sandra. Você falou e eu me lembrei. Logo quando eu me converti, foi ali pelo mês de outubro, e aí eu fiquei assim meio, tipo... Nossa, e agora? Aconteceu isso na minha vida, tá, beleza. E eu sempre ficava meio apreensivo, assim, com as coisas. E aí um dia surgiu no meu coração em conhecer a pastora que orou por minha foto. Ah, tá. E aí, de forma milagrosa, enfim, eu consegui conhecer ela. E aí eu contei o testemunho a ela, ela pediu para redigir uma carta, para ela apresentar as igrejas parceiras dela, para ver que o evangelho estava fazendo diferença e tal. E aí ela morava em Brasília. Só vi ela uma vez. E aí eu fui para casa. Passou alguns dias. Eu fui, era mais ou menos, eu acredito que novembro, dezembro. Eu dormi. De noite, fui dormir. E eu sonhei que eu estava assim na beira da praia. E o carnaval estava rolando na orla. Eu estava sentado assim na beira da praia e o carnaval estava rolando assim na orla. E aí as pessoas, o trio elétrico vinha em minha direção. Só que quando eles chegavam perto de mim, abria uma roda, sabe aquela roda de briga? E eu olhava. Só que quando eu olhava não era uma roda de briga. Era um homem que estava no meio do carnaval e ninguém conseguia tocar nele. Uau. Esse homem estava de calça jeans, camisa quadriculada, arrumado, cabelo penteado para trás, cara lindo, bonitão. E eu percebi que era Jesus. Ele me pegou no colo, passou no meio do carnaval sem deixar ninguém tocar em mim e me levou para um lugar muito tranquilo. Era uma sala muito segura e eu ficava assim sentado como se eu tivesse protegido. E aí eu acordei, eu falei, meu Deus... Velho, pô, que massa! Eu sonhei com o Jesus Caltry. E eu fiquei até hoje eu tenho as imagens daqueles olhos me olhando. E 2 dias depois, meu celular toca. Eu atendo. Quem era? A missionária. Uau. E ela falou assim pra mim, Thales, eu estava orando esses dias na madrugada. Um anjo apareceu pra mim e disse, tire Thales no período do Carnaval de Salvador e leve para sua casa. Uau.
Resumindo, eu fui para casa dela, ela tinha filhos, tinha marido, conheci a família dela, aprendi muito lá, passei um período lá, teve um retiro espiritual lá na época, eu fui também, mas eu retornei. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Deus sempre cuida de tudo. Deus cuidando de tudo. Dos detalhes. Deus falou para uma pessoa em Brasília, uma pessoa de Deus, para me tirar do carnaval, para me preservar. E ele confirmou isso, porque antes ele já tinha me dado um sonho muito claro. Muito claro. Ela falou, o anjo disse a ela, tire Thales no período do carnaval. E foi justamente esse o meu sonho. Eu estava na beira da praia, no meio do carnaval, e Jesus me tirava dali e me colocava em um lugar seguro. Que lindo, velho. Né? Muito lindo. Jesus estava bonitão, viu? Bonitão, né? Estava bonitão. Quando ele voltar, ele... Eita, glória, ô Senhor, maranata. Acredito que ele vai estar mais lindo ainda. Amém. Thales, vamos entrar agora no seu ministério do DIP 47. Vamos lá. Conta aí o que é o DIP 47, como foi que esse nome surgiu, de quem foi a ideia, isso. Conta aí pra gente. Eu vim de Aracaju, eu morava em Aracaju lá, estava lá durante um tempo, e quando nós retornamos para aqui, para Salvador, nós retornamos debaixo de uma palavra, que eu e Gabi estaríamos grávidos de um avivamento. E quando nós retornamos para Salvador, o meu sogro, o Bispo Miguel, e a Bispa Niara, que já esteve aqui com você, a Bispa eles amada. me propuseram eu e Gabi estarmos na liderança dos jovens. Naquela época não era DIP. E Isso. por ter passado um período de pandemia, que as igrejas tiveram bastante dificuldades, nós não tínhamos muitos jovens. Para você ter uma ideia, a nossa primeira reunião de jovens que eu participei tinha em torno de 35 jovens. Eu lembro. Não sei se você estava lá. Eu lembro. Porque a gente, quando entrou na FG, foi no início da pandemia. E aí ainda era Rafa. Isso. Só que Rafa estava... Naquela transição. Né? E já estava atendendo casais, já estava com o ministério dele, né? De casais. Mas ele ainda era o líder. Sim, isso. Não é isso? Isso. E a gente foi, na verdade, eu fui para a Família da Graça por causa de Rafa. Ah, que legal. Foi por causa de uma ministração dele. Meu Deus. Que nós assistimos pela TV. E quando eu vi, eu falei, nossa, eu vou atrás dele. Aí eu fui, não consegui achar Rafa, mas achei quem? Minha bispa. Que com todo aquele amor me levou, enfim. Mas, enfim, né? Hoje a minha família tem um amor muito grande, né? Por todos da Família da Graça. Mas, enfim. Mas aí, quando já era o ministério pequenininho e tal, Sim. né? Mas quando eu lembro muito bem que quando vocês chegaram com uma energia nova, né? Nós primeiro pedimos o bispo para autorização para mudar o nome, né? Isso, antigamente era Rede de Jovens. Isso, Rede de Jovens. E aí eu me reuni com Gabi e algumas lideranças daquela época que atuavam na Rede de Jovens. E a gente ali começou a orar ao Senhor. Foi daí que surgiu o DIP 47. DIP, que vem do inglês de profundidade, e 47 baseado em Ezequiel 47, que é aquela passagem das águas que dão nos pés, nos joelhos, nos artelhos, nos lombos, e até que o profeta fica totalmente sem governo de si mesmo, né? Fluindo ali nos rios de Deus. Então, o DIP é profundidade e o 47 é referência de Ezequiel 47. Então, o bispo aprovou e aí nós colocamos para frente, eu e Gabi. Foi quando nós encontramos o favor de Deus e a gente tem visto muitas coisas acontecendo. Vocês aparecem lá de vez em quando. Sim. Não, nós estávamos na primeira vez. De vez em quando sempre, porque todo sábado a gente está lá. Na primeira ministração sua, quando você entrou, estava até com a camisa de tipo surfista, não foi? Foi. E a gente aí falou assim, que legal, velho, que astral massa e tal. A gente está crescendo. Que eles precisavam. A gente está crescendo tanto que eu recebi uma reclamação dos diáconos dizendo que no dia do DIP o caminhão do lixo não está conseguindo entrar na rua de tanto carro. Não, mas isso é bom demais. Mas a gente vê isso como um fruto de trabalho no Senhor. Sim. A gente sabe que a gente pode se esforçar, a gente pode fazer, a gente pode dar estratégia, a gente pode ter habilidade, a gente pode saber como fazer,
mas é o Senhor que dá crescimento. Sim, É o sim. Senhor que acrescenta. Sim. Na igreja de Atos ali, quando o povo estava no partir do pão, na comunhão, no estudo da palavra, nas orações, a Bíblia diz que o Senhor dava crescimento. Então, esse crescimento que hoje não só o DIP está passando, não só a Família da Graça está passando, mas eu estou vendo muitas igrejas dando um boom. Isso é favor de Deus. Sim. Isso são pequenos focos de avivamento. Sim. Não, a gente percebe, a gente vê muito isso. Eu e Tinho, a gente, quando está em alguma igreja, seja na Família da Graça, seja acompanhando os meninos da Somos Gé, que a gente vê aqueles jovens, aquela sede, aqueles jovens curtindo dentro de um sábado de tarde. Só Deus. Só Deus, só Deus. O DIP 47, quando a gente está lá, que termina 9 da noite, eles lá pulando, querendo estar mais na igreja, querendo mais. Isso é Deus. Isso é Deus. E nossa cidade precisa, nosso país precisa, o mundo está precisando disso, né, Thales? Sim. Porque eu percebo claramente que Satanás ele está de olho, no jovem, são nas crianças, no jovem. E a gente vê jovens assim, com essa sede do Senhor. Todos eles, a gente sabe que também é um processo, como eu passei, como você passou, mas só deles querer estar na igreja, isso realmente é a mão de Deus. Com certeza. Né? Hoje os jovens e os adolescentes, eles são o futuro do mundo, né? do nosso país. E o que uma geração tolera, a outra abraça. Sim. Então, hoje, a geração de vocês, dos nossos pais, o que vocês toleraram, hoje nós vemos algo muito pior acontecendo com os jovens. E se não houver uma quebra disso através do discipulado da pregação, vai cada vez piorando. Cada vez vai piorar mais. A gente, quando olha para a geração dos nossos avós, geração dos nossos bisavós, a gente vê não sei se eu posso dizer, mas uma maior moralidade, uma ética maior. Sim. E a gente está vendo que isso vai sendo perdido e desconstruído. Relativizado ao passo que o tempo vai correndo. Isso. Então, eu gosto muito de trabalhar com jovens e adolescentes. Eles têm uma força. Eu liderei adolescentes durante uma época. Sandra, eu posso dizer para vocês que hoje o que a maioria dessa garotada carece assim, é de pessoas verdadeiras. Quando um adolescente percebe que você está sendo verdadeiro ou verdadeira com ela, você ganha o coração dela. E se você ganhar o coração de um adolescente, você tem um soldado de guerra. Sim. Porque se você falar assim, vamos evangelizar, meio-dia, no Jardim de Alá, debaixo de sol, vamos, vai ser massa e tal. Mas por isso que eu gosto deles, porque eles são muito entusiasmados. Então, como é que a gente ganha o coração dessa galera? Sendo verdadeiros, abrindo o nosso coração, dizendo que eles mostrando até nossas falhas, nossas falhas. A gente costuma tratar assim, aí eles são os aborrecentes, não são adolescentes. Aborrecentes não, eles são o futuro do nosso país. Eles são a futura geração. Então, eles não são aborrecentes, não. Eles têm potenciais. Eles têm preciosidades ali escondidas que, se nós escavarmos, nós vamos encontrar. Então, é parar de enxergar e olhar dessa forma para eles, e mostrar para eles que eles têm algo que, se nós conseguirmos potencializar em Deus, eles vão fazer um estrago no inferno. Sim. Eu falo muito o seguinte, falar em amor e em verdade. Isso. Com firmeza. Com firmeza. Perfeito. Sabe? Com firmeza. Perfeito. Falar, tratar em amor, em verdade, com firmeza. Sempre falei isso. E quando eu digo assim que eles gostam de ver que você está sendo verdadeiro, por que você acha que esses youtubers de videogame, ganham o coração da garotada? Porque eles estão ali, estão falando, porque eu estava em casa, estou fazendo isso, não sei o quê. Eles abrem o coração para os meninos. Os meninos gostam. Quando eles não estão apenas de um pastor que seja verdadeiro com eles, não. Qualquer pessoa. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos chegar na frente. Claro. E fazer esse discipulado, né? Tá bom. E vem cá.
que é que um jovem, quando passa pelo DIP 47, o que é que ele não pode deixar de aprender? Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai levar ele à profundidade. O DIP 47, DIP é profundidade porque o nosso objetivo, a nossa expectativa é que os jovens vivam um relacionamento profundo com Deus. Então, se ele quer ter profundidade com Deus, primeiro, conhecimento da palavra. A palavra é muito importante. A palavra revela Jesus para a gente. A Bíblia é sobre Jesus. Tudo que está escrito ali fala sobre Jesus. Então, nós temos que conhecer a palavra. Eu me entristeço muito quando eu olho para a vida de cristãos que nunca leu a Bíblia sequer uma vez. Nunca leu o livro que Deus escreveu. Porque, perceba, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso. Você concorda comigo? Sim. Não é isso que está escrito? Exatamente está escrito isso. Se a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio e a Bíblia é a palavra de Deus, logo, o que está na Bíblia é o que está no coração de Deus. Sim. Então, se nós queremos conhecer o coração de Deus, é só ler a Bíblia. Sim. Imagine você conseguir conhecer o coração de Deus. O coração do Senhor, o coração de Deus. Então, a Bíblia é o primeiro passo. Você tem que conhecer as Escrituras. Eu me lembro que no início da minha conversão, eu lia, porque eu queria entender, eu queria conhecer. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Mais a gente aprende. Você pode ler 20, 50 vezes. Você vai, sempre Deus vai falar de forma especial e diferente com você. A outra coisa que o jovem, ao passar pelo DIP, nós temos a expectativa que ele tenha uma experiência com Deus. A experiência não faz com que você persevere. A experiência não te firma. Mas a experiência te mostra um pouco do que Deus pode fazer na sua vida. Porque a partir do momento que eu falo, olha, Sandra, eu era cego e agora eu tô vendo. Isso não vai trazer um impacto tão profundo para você, mas vai chamar a sua atenção para algo. O que vai produzir um impacto profundo na sua vida é a palavra. Só ela tem o poder de te firmar. Só ela tem o poder de te perseverar, de fazer com que você persevere. Quando Jesus falou para Pedro, lance as redes de volta no mar, ele falou, Senhor, já pesquei a noite toda, eu sou pescador, o Senhor é carpinteiro, quem entende pescaria sou eu. Mas por causa da tua palavra, sobre ela, eu vou lançar a minha rede. E aí a gente vê que tem uma pesca abundante, assim, pega um monte de peixe. Ou seja, é a palavra de Deus que traz transformação e muda. Mas a experiência é muito importante. A experiência faz com que você conheça um pouco de Deus, do que Ele é capaz de fazer, do poder dEle. É muito importante que você tenha experiências de cura, de transformação, de libertação. Já aconteceu isso? Assim, você já viu lá no DIP, nos jovens, algum jovem que você olhou assim e falou assim, rapaz, vai ser difícil aí o negócio. Diversos. Muitas transformações e milagres já aconteceram lá. No ano passado, nós tivemos assim uma onda que Deus de tempos em tempos, ele sopra ondas assim, a gente vai percebendo os ventos de Deus. E no ano passado, no mês mais ou menos de abril, maio, eu comecei a ver um movimento do Senhor de muitas conversões de homens e mulheres que eram ateus. Então, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que não acreditavam no Senhor, começaram a se converter em massa no DIP. Então, todo jovem que chegava lá, rapaz, eu não acreditava em Deus, e eu me lembro de um que eu estava finalizando a pregação, ele saiu do lugar dele chorando muito, e caiu de frente assim do púlpito de joelho, chorando. Eu falei, rapaz, esse cara deve ser crente, deve estar, sei lá, deve que estava desviado, deve... E aí, no final do culto, ele falou, pastor, posso conversar com você? Eu falei, pode. Ele falou, eu entrei aqui sem acreditar em Deus. Eu entrei por aquela porta ali sem acreditar em Deus. E enquanto você pregava, parece que as escamas iam caindo dos meus olhos. É exatamente isso. E até hoje ele está firme. Então, você bênção. vê que não foi coisas voltado a emoções, a coisas naquele momento ali, não. Ele teve um encontro com Deus ali e eu acredito que esse seja o maior milagre, né? A transformação de pessoas. Sim. Quando a gente vai ver Jesus falando de João Batista, a gente vê que ele diz que João Batista é o maior homem nascido de mulher. Ou seja, ele era aquele homem que Deus dava mais destaque.
Mas quando a gente vai ver o ministério de João Batista, não tem uma cura, não tem um milagre. O que é que João Batista fazia que chamava a atenção de Deus de forma especial? João Batista pregava a verdade e por meio dessa verdade corações eram convertidos. Uhum. Que lindo, né? E vem cá, Thales, qual é o maior desafio de liderar essa garotada, essa nova geração, né, que está lá? Porque a gente percebe que os jovens, eles estão iniciando a sua vida, então, iniciando o processo de maturidade, querendo namorar. Perfeita essa pergunta, porque a gente sabe que o namoro cristão é um e o namoro... Pronto, vamos falar agora do namoro cristão. Eu nem estava nisso aqui no script, mas acho que é importante a gente falar sobre isso. Depois eu volto até para essa pergunta. A gente vê, isso é algo que eu conversando com jovens que não são da igreja, né? Muitos deles falam assim, eu não vou entrar não, para a igreja não, porque eu não vou poder fazer nada. Vou perder minha adolescência, vou perder minha juventude, não vou poder namorar, não vou poder fazer mais nada na vida. E o namoro, hoje eles querem muito, né, namorar. O namoro é algo que, o sexo, né, o namoro cristão não tem sexo, e lá fora, o que mais eles querem é isso. E acaba que esses jovens ficam com vazio, fazem tudo, depois ficam com vazio existencial, não sabe direito o que aconteceu, uma tristeza, uma angústia, a ansiedade crescendo de uma forma absurda, né, nessa garotada. E, mesmo assim, eles têm medo de ir para a igreja para não se submeter a esse tipo de coisa. Como você, achando... como é isso? Como é que você lida com isso com os seus jovens? Existe hoje um sentimento que é paralisante e que eu acredito que seja uma das maiores pedras de tropeços dos jovens, que se chama carência. A carência, ela te faz enxergar bênçãos no lugar de armadilha. Sim. Você começa a se envolver em coisas e andar em lugares achando que é bênção, mas quando na verdade ali é apenas uma distração de Satanás para a sua vida. Então hoje eu vejo os jovens muito carentes, e essa carência se deve nós voltamos um pouquinho ao que a gente falou mais cedo. Essa carência se deve a uma falta de compreensão de quem você é em Deus. Identidade, né? Você não se satisfaz no outro, você se satisfaz em Deus. Uhum. E a partir do momento que você está completamente satisfeito nele, eu acredito que aí você está pronto para se envolver em um relacionamento. Alguns jovens vêm falar comigo, e por mais que eu te digo, Sandra, que de todos os jovens que vêm se aconselhar em relação ao início de namoro comigo, 50% me ouvem. Os outros 50% eu coleciono, eu avisei. E eu vou colecionando, e isso não vai parar, não vai acabar. Eu avisei. Porque às vezes está na cara. Quem está vendo de fora está vendo além. Sim. Quem está vendo de fora está vendo todo. E o jovem às vezes está ali tão ligado emocionalmente que não está vendo alguns detalhes ali. O namoro cristão é totalmente diferente do mundo, né? O namoro cristão é uma preparação para o casamento. No relacionamento cristão não existe ficar. Se você ficar ficando, quando Jesus voltar, você vai ficar. Gostei. Como é? Se você ficar ficando, quando Jesus voltar, você vai ficar. O relacionamento cristão não é para você ficar denegrindo a imagem do outro. Uhum. Se você tem um sentimento pelo outro, você faz da forma certa. Você chama para conversar, conversa com a família, namora de forma santa. O namoro cristão, nós acreditamos que o sexo é bênção. Às vezes a gente tem um tabu assim, às vezes as pessoas de fora acham que nós vemos o sexo como algo ruim. Não, sexo, vocês nem gostam disso. Não gosta o quê, rapaz? O negócio que nós vemos o sexo como uma bênção de Deus depois do casamento. Sim. Então, nós vemos o sexo com bons olhos, mas ele tem um momento adequado para acontecer. Quando nós começamos a antecipar as coisas, nós entramos em um abismo debaixo de outro abismo.
esses nãos que as pessoas falam, poxa, na igreja não pode fazer isso, na igreja não pode fazer aquilo, na igreja não pode fazer aquilo outro. João, escrevendo uma das suas epístolas, ele fala o seguinte: filhinhos, os mandamentos do Senhor não são pesados. Isso mesmo. Por que não são pesados? Porque eles servem para te proteger, eles servem para te preservar. Quando você volta para uma menina e diz, filha, não se entregue antes do casamento, você não está dando uma imposição negativa para ela. Na verdade, o que você está fazendo é se preserve, porque você fazendo isso, você pode se machucar. Além de desagradar a Deus, você vai entrar em um turbilhão emocional que não vai ser legal para você, porque isso não foi criado para agora. Então, existe um tempo adequado, um momento adequado. O namoro cristão tem algumas nuances que deve ser visto em paralelo com a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo sobre quem é Deus? Então, o seu namoro tem que ser para a glória de Deus. Seu namoro é para glorificar a Deus. Aí eu vejo alguns jovens que me perguntam, me falam bem assim, poxa, eu não vejo minha namorada, os pais dela não deixam durante a semana e ficam chateados. Eu falo, meu amigo, sabe que dia eu via Gabi? Em dias de culto. Tinha dias, Sandra, que eu falava que era aniversário era data comemorativa de namoro, 2 anos de namoro, eu falava, poxa, vamos num restaurante, amor e tal, aí o bispo falava, não. Vocês não vão, não. Aí eu, vou fazer o quê? Amém. Eu sempre baixei a cabeça, sempre respeitei. Porque a gente tem que aprender isso, entendeu? E a gente aprende isso no namoro. A respeitar os pais, a respeitar os seus líderes, a fazer as coisas da forma certa. Aí as pessoas falam, não, Thales, mas você teve muita sorte. Você e Gabi teve sorte, um encontrar o outro, e hoje vocês serem super felizes, dar tudo certo. Sorte, nada. Foi Deus. Claro. A gente fez tudo certo e agora nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou. Isso. Então, assim, isso não é algo que Deus reservou só para mim. Isso é algo que Deus reservou para todo mundo que obedece. Sim, sim. E que lição bonita é essa que você trouxe, porque você teve uma vivência antes, né? Você teve uma vivência antes. Sim. E aí depois, a obediência, a gente aprende muito. Eu costumo falar assim, que eu sempre fui uma jovem muito decidida. Minhas coisas e tal, queria fazer as coisas, blá, 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 mas eu obedecia meus pais. Entendeu? Eu tinha muito... Temor, pronto, sabe? Dizer, rapaz, não vou fazer isso não, porque se minha mãe descobrir... Então, mas eu não estava fazendo o que era certo sem o entendimento de obediência que hoje eu tenho. Sim. Então, naquela época eu não tinha, apesar de eu obedecer porque eu tinha medo das consequências, hoje eu obedeço por amor a Deus, mas por temor também ao Senhor, né? Então, quando você conheceu o Gabi, que você viu, que você encontrou com Jesus, Deus falou, essa, né? Sim. E vocês aí passaram esse período obedecendo ao Senhor, né? Então, eu creio que, como muitos jovens que estão assistindo a gente, podem assistir aí, pode até doer, pode até na carne, mas como você falou, poxa, eu queria no meu 2º ano de namoro, sair com ela, mas o bispo, o pai não deixou. Até eu me casar, Sandra, eu nunca andei no carro com Gabi, sozinho. Isso aí. E eu era formado em Direito. Era engraçado que meus amigos falavam assim, rapaz, vamos sair com as namoradas. Aí eu... se eles souberem... Ô, inocente. Ô, inocente. Se eles soubessem que eu não posso nem ir ali na sorveteria... A gente sempre tinha a vela, né? A vela para ficar com a gente, para filme, qualquer coisa. Mas isso é muito bom. Com certeza. Muito bom, porque depois, quando vocês se descobriram como homem e mulher, já depois do casamento, sim. Eu creio que vocês estão vivendo ainda a lua de mel aí, com certeza, Sandra, né? Com certeza. Estão vivendo, isso é muito bom. Isso, essa questão do sexo realmente, que esse tabu que as pessoas têm com o cristão, de que o cristão não gosta de sexo, também trago para as mulheres. Eu conversei muito com a Bispa sobre isso, também até com o Rafa, porque às vezes tem mulheres mais
de tempo, mais velhas na igreja, aí que tá com problema no casamento, exatamente que é aquele tabu, aquele negócio, Sim. sabe? Sim. Então, tem que se libertar disso, Com porque certeza. viver com Cristo é liberdade. Isso. Viver com Cristo é liberdade, né? A gente certeza. estando ali debaixo dos mandamentos dele, da ordenança do Senhor, é livre, nós somos livres para viver tudo que ele tem para nos oferecer. Verdade. É bom demais. Voltando pro DIP, né? Certo. Aí, tá. Vou fazer uma pergunta Tá. nesse tempo aí que gera no próprio DIP também, né? Uhum. E Thales, como pastor de jovem, aqui na Bíblia até fala sobre modéstia e santidade, mas que aqui está em Timóteo 2,9, tem os costumes e tradições, mas evitar escândalo. Ah, certo. A gente Aqui pode estar até na argumenta que bebida. certas roupas podem distrair ou induzir ao pecado, o que gera discussões sobre responsabilidade individual e coletiva. Já Certo. se deparou assim com alguma situação de algum irmão que veio chamar atenção? Porque às vezes, principalmente mulher, ela não gosta, né? Ela acha que ela tá de boa ali, que ela tá tranquila, que aquela roupa ali tá ideal para ela. Vamos lá. Joga de cabeça e vai para a igreja. Uhum, vamos lá. Thales, assim, isso a gente traz até para não só dos jovens, mas também acho que toda a vida cristã que a gente leva. Não vou nem falar assim da igreja, porque eu acho que é em todo lugar. Não é só na igreja que a gente tem que se comportar como cristã, né? Acho que em todos os lugares nós somos cristãs, em casa, na rua, na igreja, no mercado, no trabalho, não é isso? Pronto. Mas tem a questão que ele está falando do escândalo. E eu trago isso não só para vestimenta, mas eu trago também isso para bebida, para forma de falar, linguajar e tal. E uma das coisas que Deus também falou muito com a gente, comigo, e eu aprendi isso depois que eu comecei a caminhar com Jesus, mesmo antes que eu era de outra religião, eu não tinha esse engraçado, né? As escamas só caíram realmente quando eu me batizei nas águas, né? Vamos dizer assim, já conhecia, mas eu me batizei. Mas eu percebo que a gente tem que ter um cuidado para não escandalizar Jesus na vida. Então, se a gente não se veste de forma adequada, e isso aí a gente pode trazer, gente, falou assim, não pode usar determinadas roupas e tal. Pode usar tudo, pode usar o que você quiser. Eu entendo assim. O que você não pode é escandalizar. Não me convém, como uma mulher cristã e casada, usar determinadas roupas. Não me convém, porque eu sei que eu não vou estar agradando ao meu pai. Não me convém. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado. Mas você, Sim. já se liderando esses jovens, você já se deparou com algum jovem que veio com alguma... que você precisou colocar uma disciplina, sei lá, alguma coisa, né? Já aconteceu. E aí? Muitos. Eu acredito que a disciplina é um ato de amor. O pai ama aquele que repreende. Quando é um filho que o pai não ama, deixa lá. Mas se o pai ama o filho, ele repreende, ele exorta, Sim. ele disciplina, ele traz para perto, ele diz não. Sim. Então a disciplina, ela vem como resposta a pecados que escandalizam. Porque quando nós falamos de escândalo, tem dois tipos de escândalos. Tem o escândalo pecado, tipo, certo. Você transou antes do casamento. É pecado, você está escandalizando o evangelho com o seu pecado. E existem coisas lícitas que escandalizam e pode ser pedra de tropeço para a vida de outro irmão. Por exemplo, você vai tomar uma bebida alcoólica. É pecado? Não é. Mas se o irmão vê você na rua com a latinha de cerveja, ele vai falar, rapaz... que questão é esse? Que crente é esse? Ou então, pode, E aí, se ele pode, eu também vou... E às vezes aquela pessoa já vem de vícios. Sim. Então, assim, existem esses dois tipos de escândalo. Ambos os escândalos, eles trazem prejuízos. Vou falar desse escândalo que provém de coisas lícitas. Uma vez eu liderava jovens e eu fui em uma festa de casamento.
Quando eu cheguei na festa de casamento, os jovens estavam todos com uma taça de vinho na mão. Inicialmente, nada demais. Eles estavam lá e tal. Eram jovens de 25, 30 anos. Nada demais. Mas aí começou a passar do ponto. Exatamente isso. Porque é muito complicado você saber a hora de parar. E aí começaram a falar alto, começaram a dançar músicas, começaram a se comportar como as pessoas do mundo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei só observando. E aí eu não falei nada. Esperei o momento certo. Depois de alguns dias se passaram, eu estava com os mesmos jovens e eu falei assim, a pessoa falou bem assim, não, é porque aquele dia foi tão bom, a gente não escandalizou ninguém. Eu falei, quem disse que você não escandalizou? Me mandaram um vídeo de vocês. Uma pessoa se escandalizou, mandou um vídeo de vocês bebendo e dançando e dizendo, nossa, essa galera aí é a da igreja? E aí eles falaram, não, Thales, mas não é pecado beber. Eu falei, você me viu bebendo? Você me viu alguma vez com a taça de vinho na mão? Deixa eu te perguntar uma coisa, vocês pregaram o evangelho para alguém naquela festa que estava cheia de ímpios, cheia de pessoas que não conheciam Deus? Beleza, vocês beberam, não vou condenar a bebida, porque nem a Bíblia faz isso. Mas vocês pregaram o evangelho? Vocês estavam fazendo aquilo para a glória de Deus? Aí todo mundo, todo mundo parou assim, eu falei, então, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Isso. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Essas coisas eu acho que cabe uma exortação. Eu gosto de usar a disciplina mais para quando envolve o pecado em si. Eu sei. Quando, por exemplo, a pessoa está alcoolizada, está bêbada, Sim. ou então está escandalizando assim de uma forma que você está em pecado, um adultério, hoje, infelizmente, nos jovens, a gente vê muito essa onda de ficar. Sempre quando eu sei, eu disciplino. Tá fora de ministério, tá fora de serviço. Antes de você servir a Deus, você tem que andar com Deus. Então, eu sempre disciplino, eu sempre trago uma exortação com amor. Eles saem da disciplina gostando mais de mim do que antes. Mas é isso mesmo. Então, eu acho que o pai que ama faz isso. Sim. E a disciplina é bíblica. Sim, sim. Isso é perfeito. Porque a gente traz isso até para a nossa vida. Sim. Né? E quanto você falou também de roupa, assim, as pessoas estão chegando na igreja. Elas não são obrigadas a chegar sabendo de tudo. Sim. Um dia vai chegar uma menina de top, de cropped, vai chegar. Sim. E é para chegar mesmo. Vai vir um menino que fuma, vai vir um menino que bebe. E é para chegar mesmo. Venham todos para a igreja. Agora, o que a gente não aceita é uma pessoa já com uma caminhada de evangelho se comportando como um novo convertido. Isso aí a gente não tem como aceitar. Esses dias, um amigo meu que cuida de adolescente estava dizendo, pô, Thales, um pai de um adolescente ficou escandalizado porque lá no ambiente que o filho dele estava, chegou outro adolescente e ele estava lá meio com estilo assim de roupa, cabelo pintado, brinco, tatuagem, não sei o quê. E aí ele ficou assim, rapaz, meu filho não anda em ambientes assim. E esse meu amigo falou o seguinte, pai, a gente recebe aqui pessoas de todas as formas, de todos os jeitos. Primeiro que isso aí que você está tratando, nem pecado a gente não considera. Mas o evangelho, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, ele não está preocupado com o seu exterior, ele está preocupado com o seu coração. Sim. Agora, claro que o seu coração reflete em coisas exteriores. Sim. A partir do momento que você entende o evangelho, você se veste melhor, você se comporta melhor, você fica até mais educado. Não é mais bonito. Mais bonito. E até outro dia eu estava conversando com um jovem lá, falando sobre até palavrão. Tem pessoas que têm esse hábito de palavrão, né? Mas quando você... E tudo bem, venham, pode vir. Mas quando você está em espírito, com o Espírito Santo você já está nessa caminhada, gente, como isso incomoda.
Entendeu? Então, automaticamente, a pessoa vai mudando o seu estilo, vai mudando a sua forma de falar. E uma coisa que eu faço, Sandra, sempre que eu comento, eu digo, cara, você quer fumar sua maconha? Você quer beber sua cachaça? Você quer ir pra festa? Você quer ficar com todo mundo? Faça tudo isso, mas deixa eu fazer um pedido, não diga que você é crente, não. Uhum. Porque quando você faz isso e diz que você é crente, você está envergonhando o evangelho. Você está nos envergonhando. Então, você quer fazer? Faça! Mas não abre a sua boca para dizer que é cristão, não. Porque você vai estar envergonhando a igreja e envergonhando o próprio Cristo. Isso é pior. Isso é pior. Isso é que é pior. Ô, jovens, ô, jovens! Vamos lá. Thales, pertencimento. Né? Hoje em dia, nós temos uma questão... Vê o horário aí, viu, gente? A gente... Não, misericórdia. Não, mais um pouquinho. A gente tem essa questão do pertencimento. Os jovens, eles querem pertencer a um grupo. Sim. Eles querem pertencer a uma unidade, enfim. E como é que vocês lidam isso lá com o DIP? Porque o DIP está crescendo, glória a Deus, que cresça muito mais. A gente até ir para outro lugar. Mas a gente percebe também que quando alguns, né, esses jovens, eles não conseguem se encaixar, sabe? E que pode ficar assim por fora. Como lidar com isso, com esse jovem? E o que vocês fazem para que eles se sintam pertencentes ao DIP? Todo mundo que chega na igreja, eu digo uma coisa que é fundamental. Você tem que ser intencional. Eu aprendi isso muito com o Gabi. A gente se mudou de cidade e a gente passou por igrejas. Uhum. E sempre quando terminava o culto, o Gabi falava, vamos conversar com os pastores. Vamos lá falar com os pastores. Vamos lá falar com os filhos dos pastores. Eu falava, amor, velho, vamos pra casa. Ela, não, vamos. E graças a ela, a gente ia e a gente criou amizades assim que até hoje são alianças assim nossas. Porque nós fomos intencionais. E Gabi falava assim, amor, eu sou filha de pastor. E às vezes as pessoas nos acham inacessíveis. Mas não é que nós somos inacessíveis, é porque elas não vêm até nós. E realmente eu vi nisso na prática, que nós, em outros lugares, nós não éramos os filhos dos pastores. Sim. E nós íamos até os filhos, íamos até os pastores e nós éramos bem recebidos. Então, assim, o que falta na maioria das pessoas é intencionalidade. Se você está entrando em igreja, você está entrando em uma família. A família já está ali. Já está todo mundo constituída. Ali. Está todo mundo acomodado ali, digamos assim. Então, cabe você ser intencional. Vamos fazer o que hoje? Vamos sair para algum lugar? Rapaz, vamos comer uma pizza? Aí o que eu ouço é, poxa, ninguém me chamou. Aí eu falo, se convida, meu amigo. É você que está chegando. Porque imagine, você consegue abraçar à medida que são 30 jovens, 50 jovens, 100 jovens. E quando a gente tiver 5.000 jovens? Como é que a gente como é que você vai chamar todo mundo? Eu acho que você tendo isso, você vai deixando de lado até uns dodóizinhos, umas feridinhas. Tipo, não me chamou. Se convida, se você não quer estar lá, se convida, eu quero estar com você, meu irmão. Eu quero aprender com você. Vai sair pra onde? Vai pra praia? Vai jogar bola? Eu gosto de jogar bola. Vamos. Então tem que ser intencional. A palavra seria intencionalidade. E tem os pequenos grupos também, né? Os pequenos grupos faz o movimento da outra parte. Se nós devemos ser intencionais, aqueles que estão chegando, aqueles que já estão, precisam abraçar. Sim. Então eu acredito que quando cada um faz sua parte, né? há um encaixe, há uma harmonia, e nós como irmãos mais velhos que já estamos ali na casa, a gente tem que abraçar, a gente tem que trazer para perto, a gente tem que sair dessa patotinha, da panelinha. Mas uma coisa é certa, sempre vai ter panela. Em todo lugar, sempre vai ter panelinha, sempre vai ter grupinho. E você também, uma hora, vai se encaixar em algum. Porque pessoas são diferentes e elas andam de acordo com aquilo que elas gostam. Poxa, eu gosto muito de surfar na praia. Provavelmente, dentro da igreja, você vai andar com as alguém pessoas, que com alguém que surfa. Eu gosto de andar de skate. Provavelmente, na igreja, você vai andar com um grupo de skatistas lá que anda de... eu gosto de andar de moto. Provavelmente, você vai andar com um grupo de motociclistas que fala de moto. Eu gosto de malhar.
provavelmente você vai andar com os caras igual Garcia. Os caras maromba. Por quê? Porque isso naturalmente vai acontecer. Certo, Naturalmente. tá. Me fala um pouquinho sobre rapidinho, né? Porque já me Certo. falaram ali que a gente só está com pouco tempo. Mas um jovem que tem um chamado pastoral. Ele não ele chegou lá, já pertence ao DIP, já está lá, mas ele tem aquele chamado. Qual o conselho que você daria para esse jovem? Olha, o chamado, ele é confirmado por Deus. O chamado é confirmado por Deus. É a mesma coisa de você falar assim, eu sinto que eu sou médico. Mas você só vai ser médico se você passar na faculdade, tudo, né? no vestibular, cursar a faculdade, Isso. passar nas disciplinas e se formar. A mesma coisa é uma pessoa, não digo nem jovem, qualquer um que almeja essa posição de liderança. Primeiro, nós aprendemos com os bispos algo muito interessante. Existem 3 sims que te habilitam para o cargo, digamos assim. Primeiro é o sim de Deus. Sim. Deus diz para você sim. E Deus começa a abrir portas. Se Deus te falou algo, Ele vai fazer. Sim. Não acho que Ele vai fazer. Ele vai mudar corações, Ele vai transformar realidades, Ele vai fazer. Então, o primeiro é o chamado de Deus. O segundo chamado é o seu chamado. É o chamado de si mesmo. Poxa, eu acredito e creio que eu tenho esse chamado, eu tenho essa habilidade. Eu gosto de ler, porque pregador precisa gostar de ler. Um pregador que não lê, não prega. Então, você tem que gostar de ler. Você começa a desenvolver habilidades. Você se debruça em um sermão e demora 8 horas para fazer. Sim. Um pregador comprometido. Então, você começa a desenvolver habilidades ali e você fala, poxa, eu tenho esse chamado. E a outra coisa é o sim da congregação. Não adianta. Deus te chamou, você sente isso dentro de você e o povo não gosta de você e o povo não vê credibilidade em você. Você vai falar, eu sou pastor, o povo vai falar, beleza, então vai, se manda daqui, vai cuidar de quem você... Quer cuidar de pessoas, Porque né? cuidar Relacionamento de com pessoas. O terceiro sim é o sim das pessoas. Você tem que ter o coração das pessoas. O bom pastor, ele tem o coração das ovelhas. Então, você precisa ter esses 3 sims. O ministério são algemas invisíveis. Você não tem como fugir. E você escolhe pelo ministério não quando todas as portas se fecham, mas quando todas as portas se abrem e você decide pelo ministério. Porque tem algumas pessoas que falam assim, virou pastor porque não deu em nada. Sim. Virou pastora porque não deu em nada. Não, isso aí não é ministério. O ministério é quando você é um advogado. O ministério é quando você é um médico. O ministério é quando você é um empresário, é alguém que tem potencial. Talvez eu não estou nem falando de graduação, talvez você tenha um potencial para algo. Você pode ser um grande empresário. Você tem uma oportunidade. Você olha isso tudo, você vê várias portas abertas e você fala, não quero. Não quero, eu quero o ministério. Não é tipo, tudo deu errado, peraí que eu vou para a igreja agora e você passou. Entendeu? Então, você escolhe pelo ministério, não é quando as portas se fecham, mas quando todas as portas se abrem e você decide por ela. Maravilha, glória. Também que os jovens têm se infiltrado muito em grupo de louvor. Né? Muitos estão se destacando, né? Beck, eu vi que teve uma mudança em piano, em teclado, bateria, tem muitos jovens envolvidos. Servindo, né? Os jovens estão querendo servir, né? Muitos jovens para também uma forma de quer servir a casa do Senhor, mas também é uma forma também deles. Os jovens, né? os jovens é a força. A Bíblia está escrito que filhinhos, jovens, eu escolhi vocês porque vocês são fortes. Então, os jovens têm essa força. Um menino de 25 anos, um homem de 60 anos, não tem a mesma força de um menino de 25 anos. Lógico, Eu mesmo, hoje, estou perdendo noite com o Miguel, perco 3 noites, eu tô acabado. E olha que eu não fiz nem 40 ainda. Quando eu tinha 20 anos, 21, eu perdia a noite. Para mim, noite e dia era a mesma coisa. Então, os jovens têm essa força.
mas também a antiga geração, os mais velhos, têm a experiência. Então, você tem que saber andar junto. Você une. Você tem que saber andar Deus em é tão harmonia. perfeito. Você tem que saber andar com a experiência daqueles que têm cabelos brancos e com a força daqueles que estão ainda no gás. Maravilha. Thales, a gente está encerrando, mas fala aí um pouquinho. Vai ter o acampamento do DIP, né? Sim. Como é esse acampamento? Para quem é esse acampamento? Quando vai ser? Conta aí pra gente. O acampamento do DIP é um retiro espiritual que vai acontecer dos dias 16 de maio a 18 de maio. Vai ser... nós vamos em uma sexta-feira à noite. Retornaremos no domingo à noite. Vai ser um período muito precioso. Por quê? Porque nós vamos unir períodos de lazer com períodos de devocionais. Ou seja, não vai ser um retiro onde você vai ficar só focado na parte do lazer, ou você vai ficar ali só orando, não. A gente vai buscar muito aquela parte da comunhão, em que você vai jogar bola, vai brincar, vai fazer brincadeiras, mas também a gente vai separar momentos em que nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos estudar a palavra juntos. Então vai ser uma oportunidade assim para que, se você quer se aprofundar em Deus, uma oportunidade única assim para você participar. Maravilha, estaremos lá. Me diz onde é que a gente te encontra, rede social, tudo, o pessoal quer te seguir seu trabalho, como é? Eu tô no Instagram, Thales, T-H-A-L-L-E-S, A-Z-E. Esse é o meu Instagram. Eu posto muitas coisas lá, posto cortes de pregação, posto reflexões, respondo caixinhas de perguntas, sempre buscando e procurando edificar o corpo de Cristo para fazer com que a gente cresça mais, para que a gente desenvolva e que a gente alicerce a nossa fé na pessoa certa, que é Jesus. Maravilha. O Instagram do DIP qual é? É dip47.fg. Pronto. Eu sei que tem muitos jovens, né, que podem sentir vontade de assistir esse podcast. O Papo Leve é com Jesus, eu falo que ele é um ministério que nasceu, um ministério familiar. Sim. Deus implantou isso no meu coração e eles dois abraçaram comigo. Por que isso? Porque a gente percebe que ainda tem muitas pessoas que não são convertidas a Cristo, mas tem um despertamento, mas não sabe nem por onde começar, sabe? Então, eu me vejo muito lá atrás. Falo assim, poxa, onde é que eu vou? Para que igreja eu vou? Vou começar com quem? Sabe? Vou falar dessa palavra com quem? Eu não sei ler a Bíblia, não sei por onde começar, não sei nada. Então, o objetivo do Papo Leve, o objetivo maior do Papo Leve é isso, é tentar levar a palavra do Senhor com pessoas experientes, já maduras no Evangelho, como você, para essas pessoas. Claro, também para as pessoas que já são convertidas e querem renovar sua fé, né? Enfim, se interessam pelos temas. Então, para esse jovem, Thales, eu quero que você deixe uma mensagem que não é que ele esteja em cima do muro, não é isso, mas ele está perdido, não sabe por onde começar. Está iniciando a sua vida, muitas vezes atrapalhado, não sabe com quem conversar, não tem perspectiva. Deixa uma mensagem para esse jovem aqui para a gente. Amém. Nós temos 3 grandes inimigos. O inimigo que é o diabo, o mundo e nós mesmos. Eu considero esse terceiro inimigo o pior, nós mesmos. Porque o mundo, Jesus já prevaleceu sobre ele. Sim. O diabo, Jesus já esmagou na cruz do Calvário. E na sua segunda vinda, ele vai dar fim em tudo que ele criou e fez de mal. Mas o terceiro somos nós. A maior barreira e o maior muro, digamos assim, somos nós para nos achegar a Deus. Se você quer experimentar mais de Deus, se você quer ter sua vida restaurada, se você quer entrar em profundidade de um relacionamento com o Senhor, dê o primeiro passo, vai adiante. Não estou falando para você ir à igreja, ir a pastor, ir a Thales, ir ao Papo Leve. Não é isso. Vá em Jesus. Em Jesus. Nós somos apenas instrumentos para que o nome dele seja proclamado. Mas a gente não é capaz de fazer um milagre e transformar o coração. Então, se você
tem restauração para você, tem perdão para você, sim, tem mudança sim, para sim, você. sim. Mas para que isso aconteça, você precisa se decidir, você precisa ir até Jesus. E eu creio que fazendo isso, tomando essa decisão, fazendo essa escolha, o Senhor vai conduzir da melhor forma todo o processo de conversão. Tem algumas pessoas que o processo de conversão é do dia para a noite. Tem algumas pessoas que são 1 ano, são 2 anos, é 1 ano, são 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Deus tem um processo para cada pessoa, mas nós precisamos dar este primeiro passo em direção a Ele. Maravilha. Ô, benção, glória, gente. Thales, a gente tem alguns parceiros aqui no Papo Leve, né? Que nos apoiam, estão sempre conosco aí, torcendo para que a gente possa alcançar, né? Com a internet aí, lugares inacessíveis, né? Que a gente não consegue. Então, a internet está aí para isso. Eu creio que a internet está sendo usada para um lado muito ruim, quem não sabe usar a internet, mas ela também pode ser usada, e esse é o nosso objetivo, ser usada para enaltecer a palavra do Senhor, né, com o Papo Leve. Então, tem pessoas que acreditam nesse trabalho nosso, estão ali torcendo, estão dia a dia, até eu fiquei um tempo, né, sem gravar e estava cobrando, as pessoas também que estavam seguindo a gente, cobrando e tal, isso me deixa também muito feliz. Então, aqui é nosso parceiro, Mazute, é de Bruno e Ruth, lá da igreja, eles têm essa fábrica de camisa. Ah, legal. E eu pedi que ele fizesse essa camisa, abra aí para nós. Eles ficaram muito felizes quando souberam que era você que vinha participar, e aí Ruth e Bruno, com muito carinho, fizeram essa camisa. Oi, Bruno, oi, Ruth. Olha. O nome. Papo Leve com Papo Jesus. Leve com Jesus, atrás também. Era melhor ter chamado o nosso modelo ali. Aí aqui é com muito carinho, Thales, linda, mesmo, que linda. A gente está te dando. E eu quero te agradecer profundamente, sabe? Por você ter acreditado também, ter vindo. E a gente fica muito feliz com isso. Essa sua caminhada também está sendo assim, muito, muito rica, muito bonito de ver mesmo. A gente acompanha você desde quando você chegou aqui até agora. E quando falar é Thales que vai, a gente faz de tudo para estar, porque eu sei que Deus está te usando de uma forma sobrenatural. Você teve uma vez mesmo, uma dessas terças do Extraordinário, a gente tem muitas histórias, né? Vem cá. Muitas histórias. Vem cá. Muitas histórias que a gente tem vivido lá, né, nas terças do Extraordinário. E eu quero dizer que é Deus mesmo ali, presente na família da graça. Amém. E ele está usando vocês mesmo como canal de bênção para as nossas vidas. Amém. E que você possa, Thales, mais e mais estar presente ao Senhor. Amém. Para que você alcance realmente esses jovens, porque isso é algo que queima em meu coração, a adolescência. Porque os jovens em si, porque o que é isso? A gente percebe muito que o índice de jovens que estão sendo levados, sabe, mesmo tragados, verdadeiramente tragados por Satanás, está sendo muito grande. E eu converso com as mães, eu falo, não desistam dos seus filhos. Isso. Não desistam deles. Eles podem estar, eles são jovens ainda, a mente deles está em formação, não desistam. E levem ele, eu falo muito de ir lá para o DIP, mas eu falo, leve ele para Cristo, não é o DIP mesmo, é Jesus. Mas ali é uma porta, ali é uma porta. Né? Que a Perfeito. gente sabe que eles podem se encontrar, como esse jovem, o testemunho que você deu, que esse jovem que, ao entrar, ele era ateu, e lá as escamas caíram, ele encontrou com Jesus. Então, que bom. Eu fico muito feliz, e eu estou muito feliz por isso mesmo, e agradecida a Jesus, né? E você por ter aceito o nosso convite. Glória a Deus, Sandra. Obrigado, primeiramente, pelo presente e pela oportunidade de abrir as portas aqui para a gente pregar e proclamar o Evangelho, falar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez em mim e está fazendo através de mim. E eu sei que aqui também é só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer, vai usar vocês como instrumentos. Eu creio que
Papo Leve com Jesus vai chegar em pessoas que precisam ouvir isso. E vocês também vão ser usados cada vez mais como instrumentos para a glória dele. Amém. Em nome de Jesus. Gente, você que ficou até agora aqui conosco, eu quero assim, agradecer a presença de vocês. Eu sei que comigo aconteceu, né, algo extraordinário aqui, porque cada palavra, cada que ele falou, assim, isso engrandece a gente como mãe, falando dos jovens, né, esse trabalho que eles fazem, ele e Gabi, né, com os jovens no DIP 47. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e falar assim, sigam esse rapaz, sigam esse rapaz, vai lá, conhece o ministério deles, você que é mãe, está com filho, vai lá, leva lá, você que é adolescente também se deu uma vontade de conhecer, vai lá, eu tenho certeza que Thales vai te receber com muito amor, e é isso. Então, até a próxima semana, até o próximo episódio do Papo Leve, e eu conto com a sua presença.